Olá! Serei seu professor nesta videoaula de atuadores lineares. Vamos começar? O tema desta aula será atuadores lineares pneumáticos. Os atuadores lineares pneumáticos são os cilindros ou também chamado de pistões, que nós vamos utilizar nas aplicações industriais. Esses cilindros, eles fazem movimentação a partir da entrada do ar comprimido. Normalmente uma indústria tem um compressor que gera uma rede de ar comprimido e aí esse ar comprimido faz a movimentação desses cilindros. Nós vamos ver os vários tipos de cilindros, existem alguns movimentos, mas normalmente um movimento de avanço e recuo desse cilindro. Então vamos ver o cilindro com maior propriedade? Aqui nós temos uma imagem, o cilindro em corte. Desta forma nós podemos observar o seu funcionamento interno. Percebam, a haste do cilindro é esta parte que avança e retorna. Ela vai para dentro do cilindro, onde ela está conectada a um êmbolo. Esse êmbolo faz o avanço e o retorno dentro da camisa do cilindro. A camisa é esta parte que acomoda este êmbolo e o ar comprimido. Nós temos a entrada de ar para o avanço e a entrada de ar para o retorno. Ou seja, se eu quero avançar o ar, eu preciso inserir o ar comprimido nesta tomada de entrada de ar de avanço. Desta forma, o êmbolo vai avançar empurrando a haste. Se a entrada de ar de retorno receber o ar comprimido, então esse êmbolo será empurrado para trás, fazendo a haste retornar. Temos ainda nos cilindros esse tirante. Esse tirante ele tem duas funções. A primeira delas é uma montagem mecânica do cilindro, de forma que todo esse movimento aconteça, mas a carcaça permaneça estática. E um outro detalhe importante é que nesse tirante, muitas vezes, nós conectamos sensores, de forma que a gente possa monitorar o estado do cilindro, se ele está avançado ou se ele está recuado. Vamos ver então alguns tipos de cilindros de atuadores lineares. Começamos pelo atuador de simples ação. Ele é chamado assim porque ele tem apenas uma tomada de entrada de ar comprimido e assim que inserimos ar comprimido nessa tomada, o cilindro avança. Quando nós retiramos a pressão de ar comprimido dessa tomada de entrada, o que acontece? O cilindro retorna. Mas esse retorno acontece através de uma mola que existe dentro do cilindro. Então, nós podemos utilizar esse atuador seja para avançar ou para retornar com ar comprimido. E aí nós teremos uma mola que fará o avanço ou o retorno do cilindro. Percebam que aqui ao lado nós temos a simbologia desses atuadores. Então esta é a simbologia de um atuador de simples ação. Percebam que apenas um traço aqui identificando a entrada do ar comprimido. Agora nós temos o atuador de dupla ação. Por que atuador de dupla ação? Veja na simbologia, existem duas tomadas de entrada de ar comprimido. Nessas tomadas, dependendo de qual eu selecioná-la e aplicar o ar comprimido, é a função que o cilindro irá realizar. Vejam só, se nós aplicarmos ar comprimido nessa tomada traseira, o cilindro avança. Se aplicarmos o ar comprimido nessa tomada dianteira, o cilindro retorna. Por isso, o cilindro de dupla ação. Nós temos também os atuadores com amortecimento. Significa uma válvula reguladora de entrada ou saída desse ar comprimido, de forma que nós podemos ajustar a velocidade do avanço e do retorno desse êmbolo e a haste. Dessa forma, além de controlarmos a velocidade na qual o atuador avança ou retorna, nós também podemos controlar o impacto. Então, uma linha que esteja trabalhando com cilindros avançando e retornando muito rapidamente, serão várias pancadas que acontecerão toda vez que o êmbolo chega no final do seu curso.
Dessa forma, através de válvulas, nós conseguimos ajustar esse amortecimento para que não hajam impactos muito fortes. Temos aqui um exemplo de um atuador de haste dupla. Veja só, ao mesmo tempo que uma haste está avançada, a outra está recuada. Ou seja, duas hastes presas ao mesmo êmbolo. Isso pode ser interessante. Enquanto uma das hastes está trabalhando em uma esteira, a outra numa outra esteira. Ou então, a haste está executando alguma funcionalidade, enquanto a outra está demonstrando a sua posição através de chaves de fim de curso. Agora, um exemplo de um atuador sem haste. Percebam que a movimentação deste atuador será esta peça lateral, que fica correndo pela lateral do atuador. Isso é muito interessante em condições onde não haja muito espaço físico para a aplicação do atuador. Então, no mesmo corpo do atuador, a gente tem o deslocamento. Agora, um atuador com haste telescópica. Ou seja, ele vai recolhendo a haste. Então, de mesma forma, a gente tem um cilindro pequeno, mas com uma haste muito grande, porque ela vai se prolongando. E quando ela é guardada, ela vai sendo guardada de maneira telescópica. Isso facilita com que esse cilindro tenha uma dimensão menor, ocupando menos espaço. E o músculo pneumático? O músculo pneumático ele tem um princípio muito semelhante ao músculo do ser humano. Neste caso, quando nós injetamos ar comprimido nesse músculo, ele vai enrijecer. Desta forma, ele diminui o seu tamanho, mas ele permanece rígido. Então, esse músculo pneumático é muito utilizado em aplicações de robótica. As garras pneumáticas também são muito aplicadas em robótica. Através do ar comprimido, nós conseguimos realizar essas operações de pinçar algum material. Então, nós temos aqui uma pinça paralela, uma pinça radial, uma pinça em 3 pontos e uma pinça angular. Nós separamos um link para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-lo em seu ambiente virtual. É um link que fala mais sobre atuadores. Aí você pode ter mais características sobre esse vasto universo dos atuadores pneumáticos. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto atuadores lineares. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente essa videoaula. Até a próxima!